Você sabe identificar qual é a melhor forma de estudar? Será que é melhor investir o seu tempo assistindo uma aula, fazendo um resumo, um mapa mental, um esquema? O que de fato funciona? Eu sempre recebo diversas perguntas como essa e por isso resolvi gravar o vídeo de hoje comentando e dando algumas dicas sobre o assunto. Então já aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber os próximos vídeos também. Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, professor de Direito e tenho um canal no Telegram de Dicas Matadoras em que eu compartilho diversos conteúdos gratuitos. O link para esse canal está na descrição do vídeo, se quiser participar também, tá bom? E hoje vamos falar então sobre como identificar a melhor forma de estudar. Mas eu já quero chamar sua atenção para um detalhe. Eu não estou aqui para vender uma fórmula mágica, uma fórmula do sucesso, até porque quando a gente fala em estudar, tem coisas que funcionam para determinadas pessoas, mas não funcionam para outras. E existe uma justificativa para isso, tá? Eu sempre respondo algumas perguntas assim, olha, Marcílio, é melhor estudar por livro ou por resumo? É melhor videoaula? Mapa mental ajuda ou não ajuda? Será que fazer fichamento não é perder tempo? E assim por diante. São várias perguntas. E essas perguntas, elas são lógicas, elas são justificáveis, porque de fato nós percebemos que as pessoas possuem níveis diferentes de aprendizado. Você vai encontrar aquela pessoa que vive anotando tudo, aquela que assiste aula e entende do início ao fim, aquela pessoa que só aprende por questão. E por que existem essas diferenças? Bem, para que você possa entender esse assunto e identificar qual é o modelo que mais funciona para você, você precisa conhecer o que são os estilos de aprendizagem. Bem, para que nós possamos aprender alguma coisa, nós vamos utilizar os nossos sentidos. Nós vamos utilizar a visão, nós vamos utilizar a audição, aquilo que permite a compreensão sobre a realidade. E então, você pode aprender melhor com algum sentido do que outro. É normal isso. Na ciência, nós temos basicamente 4 sentidos principais utilizados para aprender ao longo de um estudo. Marcílio, só existem esses sentidos? Não, existem outros, como, por exemplo, o paladar. Mas você não vai aprender estudando para concurso público comendo algo. Então, esquece isso por enquanto, tá? 4 sentidos principais, então, que você vai ter em mente aí como forma de aprendizado. Quais são eles? Visual é o primeiro. Quem é visual tende a aprender olhando algo. As pessoas que são mais visuais, por exemplo, aprendem bem com mapa mental, aprendem bem, por exemplo, com esquemas, com materiais coloridos, materiais muito didáticos e assim por diante. Pessoas visuais aprendem utilizando a visão. Nós temos também o auditivo. O auditivo é aquela pessoa que tende a aprender mais ouvindo. Então, é uma pessoa que gosta, por exemplo, de aula. A pessoa que ouve o professor falando, aprende tudo com muita atenção e às vezes até nem precisa da aula física, pode aprender simplesmente ouvindo, né? Através de áudios que tenham a explicação sobre o conteúdo. É outra modalidade de aprendizagem. Nós temos também o sinestésico. O sinestésico é aquele que gosta do toque, né? Você pode ver, por exemplo, aquelas pessoas que anotam tudo. Sempre tem alguém na sala que o professor espirrou, a pessoa está ali anotando tudo, todos os detalhes, faz aquele caderno completo, um resumo maravilhoso. Essa pessoa normalmente é sinestésica porque ela sente a necessidade de tocar o papel, de tocar um caderno para aprender. Eu não sou muito sinestésico nesse ponto porque eu não gosto muito de escrever à mão. Eu prefiro no computador os meus resumos e tudo mais, mas tem gente que tem essa preferência sinestésica. E por fim nós temos também o digital. O digital é aquele aluno que diz assim, professor, dá um exemplo. O digital é o que aprende muito mais facilmente através de raciocínio com a prática. Então ele gosta de exemplos, ele gosta muito de questões. Normalmente uma pessoa que é mais digital aprende muito mais com questões, tá? Veja que interessante, de acordo com a preponderância do seu estilo de aprendizado, você aprende mais ou menos. Então, tem pessoas que são mais visuais, aprendem mais com mapa mental, tem pessoas que são mais auditivas, aprendem mais com aula, por exemplo, o professor falando, pessoas que são mais sinestésicas, aprendem mais, por exemplo, né, através de escrita, resumo, e aqueles que são digital, são aquelas pessoas que aprendem mais através de exemplos práticos ou de questões. Marcílio, eu sou qual? Primeiro,
respira fundo, porque você é você. Você não é visual, auditivo, nada disso, tá? Você não pode se definir e até durante a vida nós mudamos. É possível que em um momento da sua vida você tenha sido uma pessoa auditiva e hoje você seja visual, tá? É normal que isso aconteça. Ninguém é totalmente nada, mas existe uma preponderância de um desses sentidos. É possível que você seja mais visual do que auditivo. E para que isso é importante, Marcílio? Para que eu preciso saber isso? Veja, se você for uma pessoa que é mais visual do que auditivo, você vai preferir, dentro do seu cronograma de atividades, aqui eu não vou abordar cronograma, vai ser um objeto de um outro vídeo, mas você pode, dentro do seu cronograma de atividades, colocar mais atividades envolvendo esquema, envolvendo elaboração de mapa mental. Se você é uma pessoa que preponderantemente é mais auditiva, você pode apostar no seu cronograma em mais aula, tá? Mas todo mundo tem um pouquinho de cada um aqui. Todo mundo tem um pouquinho de visual, todo mundo tem um pouquinho de auditivo, todo mundo tem um pouquinho de sinestésico, todo mundo tem um pouquinho de digital. Marcílio, mas como é que eu faço para identificar qual é aquele que funciona mais para mim? Bem, fique tranquilo. Existe um teste chamado teste do sistema representacional. Existem outros testes com nomes também semelhantes que vai indicar o seu percentual. Então esse teste, ele diz quanto você tem de visual, quanto você tem de sinestésico, quanto você tem de digital, quanto você tem de auditivo. E a partir desse percentual você vai conseguir identificar qual é aquele em que você aprende melhor, tá bom? Esse teste vai ficar disponível no meu canal do Telegram, Marcílio Ferreira. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar, acessar e baixar o teste gratuitamente, porque eu já disponibilizei por lá. Além também da explicação dessa aula de hoje em PDF. Eu sempre coloco lá todo o conteúdo, inclusive até maior do que esse aqui. Tudo bem, Marcílio, diante desse teste, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo para otimizar os meus estudos? Lembre-se, primeiro de tudo, que não há fórmula mágica, mas existe aquela fórmula que funciona melhor para você ou o método que vai aumentar a sua performance. Primeiro, realize o teste do sistema representacional e veja os seus percentuais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, verifique a compatibilidade do seu resultado com o seu cronograma de estudo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais auditiva e você não estava no seu cronograma de estudo vendo nenhuma aula, tem algo errado, você tem que ouvir mais. Então, adapte. Coloque um pouco mais de aula dentro do seu cronograma de estudo. Se você for uma pessoa mais digital, coloque um maior número de questões durante o dia para resolver, porque você aprende com um exemplo prático, com questão, não é? Então, verifique se tem essa compatibilidade. No que não houver compatibilidade, o que você vai fazer? Você vai adaptar a distribuição das suas atividades. Então, muda. E, por fim, faça aquilo que realmente funciona. Gente, não existe fórmula do sucesso para quem se prepara para concurso público. Existem métodos que funcionam e você precisa testar. Isso aqui que eu te apresentei hoje vai permitir você acelerar os seus estudos, identificando qual é a forma que mais funciona com você, tá bom? Então, desejo você ótimos estudos, que você possa aproveitar da melhor maneira possível e te convido a se inscrever aqui no canal do YouTube e também no meu canal do Telegram. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal!